O Evangelho de Marcos, irmãos, então, assim como todos os evangelhos, eles estão nos ajudando a responder aquela que é a pergunta mais importante da vida. E a pergunta é: quem é Jesus? Essa talvez pode ser, você acha muito fácil de responder, mas observe que a Bíblia pelo menos dedica 4 grandes livros, para nos ajudarem a crescer na maneira como nós respondemos a essa pergunta. E o que é legal é que quando a gente olha a maneira como o mundo ao nosso redor responde essa pergunta, nós temos diversas respostas sendo apresentadas para nós. Se você vai para as Testemunhas de Jeová, essa pergunta, quem é Jesus, ela tem uma resposta diferente. Se você vai para a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai dar uma resposta diferente à que a gente vai dar. Se você vai para um materialista filosófico, ele vai dar uma resposta diferente da que a gente vai dar. Se você for nos mais diversos grupos religiosos, todos eles vão ter uma resposta a respeito de Jesus. E essas respostas serão diferentes. E o que é mais curioso de tudo, não são apenas diferentes, mas são contraditórias. Isso implica que se eles estão corretos, eu estou errado. Implica que se eu estou certo, eles estão errados. Não existe uma única maneira sequer de todos que dão respostas diferentes e contrárias em si mesmos estarem corretos. Por isso que eu quero dizer para os irmãos é que não, a Bíblia e a religião não, ou as religiões não são todas um mesmo caminho que levam para Deus. Não. Eu estou no inferno dos muçulmanos, se não me dobrar a Alá. Os muçulmanos, se não se dobrarem a Cristo, estarão no inferno do Deus cristão. Eu quero que você compreenda que nós não estamos lidando com matéria que é de segunda importância. Nós estamos lidando, à medida que nós vimos aqui a cada domingo, abrimos essa Bíblia com a coisa mais importante da vida. Você pode, enquanto responde muitas perguntas, errar em muitas delas. Você pode errar no emprego que você vai escolher. Alguém pergunta para você qual será a sua ocupação. Você pode dar uma resposta errada. Você pode encontrar uma ocupação que não condiz com a sua vocação. Mas isso não vai trazer um dano tão sério para você. Talvez algum dano aqui terreno, temporal, mas ele vai acabar. Você pode responder equivocado a pergunta: com quem você vai construir uma família? Causar muito sofrimento, sofrer e até mesmo quebrar um relacionamento familiar, mas ainda assim esse sofrimento não pode se comparar com a pessoa que responde errado essa pergunta: quem é Jesus? Então Marcos, desde o capítulo 1, ele responde essa pergunta para nós. Ele já começa no capítulo 1, verso 1, dizendo que esse Jesus, ele é o Evangelho, ele é a boa notícia de que o Jesus, esse menino que nasce do ventre de Maria, é o Messias prometido no Antigo Testamento. Isso quer dizer o Cristo. Ele também é o Filho de Deus, ele é divino. Ele foi anunciado pelos profetas, ele foi testificado pelo Pai no seu batismo, ele foi testado e aprovado no deserto. Esse Jesus é aquele poderoso para expulsar demônios e curar enfermos. Esse Jesus é aquele que é Deus, esse Jesus é aquele que chama discípulos, esse Jesus é aquele Senhor sobre o sábado. E nós começamos então a ver no final de semana passado, no capítulo 4, quando Jesus começa então a pregar. E o conteúdo da pregação de Jesus é descrito. O conteúdo da pregação de Jesus são os mistérios do reino. E os mistérios do reino são apresentados em forma de parábola. A parábola, como a gente viu, não é uma forma de Jesus trazer clareza para aqueles que não entendiam o que ele pregava, como alguns pensam. Jesus era um pregador muito simples, ele contava parábola para que o pessoal pudesse entender. A gente aprendeu que a parábola, na verdade, é uma ferramenta de juízo. Ele conta parábola para que as pessoas vejam e não vejam, ouçam, mas não entendam. Porque, se você quer saber o porquê, tem no YouTube da nossa igreja, então eu tentei responder isso no domingo passado. Eu ia responder agora, mas eu ia me demorar demais, então o texto é grande. Quando a gente chega no capítulo, então, finalzinho do capítulo 4, até o capítulo 5, nós temos um novo bloco aqui sendo apresentado.
E esse novo bloco que está sendo apresentado para nós, ele quer mostrar uma coisa: Jesus é o servo de Deus Todo-Poderoso. Jesus é o servo de Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que Jesus revela o seu poder aqui no texto que nós lemos é: Jesus é poderoso sobre as forças da natureza. Ele acalma a tempestade. Nós vamos ver, e a melhor maneira de entender que Marcos capítulo 4, 35 a 41, é por meio das 3 perguntas que o texto apresenta aqui para nós. Então, Jesus estava ensinando naquele mesmo dia, estava cansado, e ele disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que estava a encher-se de água. Jesus estava na popa do barco, assim na parte final do barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos perguntaram e clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta é muito interessante porque ela aparece em um tom de acusação. Jesus chamou esses homens para seguirem ele. Esses homens estão seguindo a Jesus, estão caminhando com Jesus, e eles acham então, eles já têm visto Jesus operar milagres de toda a ordem. Mas quando eles chegam dentro desse barco e a tempestade começa, eles ficam em conflito. Como é que esse Jesus é poderoso, mas a gente está passando por uma tempestade? Como é que esse Jesus pode curar um paralítico, pode expulsar demônios, pode fazer muita coisa, mas nós estamos passando por uma tempestade? E aí eles acusam Jesus: o Senhor não se importa de que pereçamos? Eu não acho que serei leviano ou alegórico se associar essas tempestades, essa tempestade que os discípulos passam, com tempestade que você passa na sua vida. Não acho que você é alegórico se fizer isso, tá? Eu acho que realmente é uma tempestade literal e tudo, mas pensando em tempestades da nossa vida, em momentos de dificuldade na nossa vida, uma coisa que os cristãos vão lutar constantemente é o sentimento de que: será que Deus se importa com o meu sofrimento? E algumas vezes as pessoas têm nutrido um coração amargo contra Deus, porque eles entendem que sofrimento implica em alguém que não é alvo do amor de Deus. Se Deus me ama, a minha vida será fácil, ou ainda que uma dificuldade venha, eu vou orar e rapidamente o mar vai se abrir, o fogo vai descer e eu vou ser mais que vencedor, porque eu tenho a marca da promessa, eu fui chamado para ser cabeça e não cauda, basta decretar, bater o pé, repreender o demônio e então eu vencerei. Só que isso, que é o ensino que a gente vê em muitas pessoas por aí, não bate com a realidade. Quando alguém está submetido a um certo tipo de ensino dessa natureza, o culto, e no culto é muito bom, louvor anima, a palavra é vitória, declare, tome posse da sua vitória. Aí a pessoa começa a segunda-feira, o chefe dela começa a encher o saco, ele vai no banheiro, declara, até em nome de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade, e o chefe continua enchendo o saco. Por que é que as tempestades da vida, os sofrimentos, eles não passam tão rápido? E aí, quando não passam, a gente fica assim: Senhor, o Senhor não se importa não? Eu já orei, eu já pedi, e nada. Os discípulos acusam o Senhor de não se importar com o sofrimento deles no dia mau. E essa é uma tentação que você vai ter. Senhor, o Senhor não se importa com o meu sofrimento? Ei, Senhor, eu estou aqui, o Senhor não vai se lembrar de mim não. Então essa é uma coisa muito interessante nesse capítulo, a gente vai ver mais na frente por quê. E aí, irmãos, Jesus, ele responde, no tempo dele, da maneira dele, ele responde. O verso 39 diz que ele se levanta, ele repreende o vento e diz ao mar: acalma-se, aquiete-se, e o vento para e tudo se faz uma grande bonança. Então, eu não sei se vocês já viram um filme de marinheiro onde está uma tempestade, é todo mundo gritando: a vela, amarra o cabo, não é aquela gritaria, aquele desespero, o barco chacoalhando, todo mundo molhado. Aí Jesus se levanta e diz: mar, aquiete-se. E aí fica todo mundo assim, os cabelos assanhados, o rosto molhado, suado, as cordas, e fica aquele vento, aquele silêncio que dá um frio na espinha. Você já viu um negócio desse?
aterrorizador. E aí Jesus faz a segunda pergunta aqui do nosso texto. A primeira é uma acusação dos discípulos para com Jesus, mas a segunda é Jesus dizendo: rapaz, vocês são mole, diabo é vocês não têm fé não. Isso aí é Jesus cearense, né? O Jesus da Bíblia falou: como é que vocês estão tímidos? Tem tanto medo, ainda não tem fé? Mas irmãos, eu confesso que toda vida que eu leio esse texto, eu tenho uma crise no meu coração. Por que Jesus repreende e acusa o medo deles, sendo que eles estão no meio de uma tempestade? Eu fui ver lá o pessoal que entende das coisas, e eles estavam dizendo que as ondas eram de 4 metros. Meu irmão, é normal numa onda de 4 metros o cabo ficar com medo, não é não? Só que tem algumas razões aqui no texto que os discípulos tinham que ter fé e não medo. A primeira razão está no verso 35. Volta aí de novo no 35. Naquele dia, disse ele aos seus discípulos: passemos para outra margem. Deixa eu perguntar para você, para onde foi que Jesus disse que o barco ia? Para o outro lado. Pergunta, para onde é que o barco ia? Não importava o que acontecesse entre uma costa e outra do mar da Galileia, se Jesus falou que o barco ia para o outro lado, o barco iria para aquele lado. Por isso que você deve ter fé e não medo, por causa da palavra de Jesus. Esse barco podia quebrar e se despedaçar. Se Jesus falou que o barco ia para o outro lado, ele podia refazer o barco, ele podia ressuscitar os discípulos quantas vezes for necessário para que o barco chegasse do outro lado. E aí, é uma pergunta que eu trago para você: por que você deve ter fé e não medo? Por causa da promessa e da palavra de Deus, irmãos. Existem palavras, promessas que o Senhor faz para nós, que nos dão confiança para não temermos nunca mais. A mais impactante de todas para mim tem muitas, mas vou dizer uma das mais, não vou dizer a mais. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Todas as coisas é a desgraça. O dia mau, a morte, a doença, a dor, o incidente, o imprevisto, a falência. O que você pensar cabe em todas. E se você ama a Deus, por causa da palavra, você deveria ter fé e não medo, porque de alguma maneira Deus é especialista em transformar o mal em bem e vai avançar a obra dele na sua vida por meio da dor também. Amém? E se morrer ainda está na vitória, né? Amém. E aí os discípulos então terminam, a gente vai para a terceira pergunta aqui do nosso texto. Estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Observe que até aqui, até o capítulo 8, um dos grandes temas de Marcos, do Evangelho de Marcos, é a identidade de Jesus. Isso está dentro do segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? Ele cura e diz: não diga para ninguém. Ele manda ficar em segredo. E ainda os discípulos não estão entendendo quem ele é. Observe que eles não têm uma resposta clara para essa pergunta: quem é Jesus? Eles estão assim: rapaz, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Como é que pode? E aqui nós aprendemos que o servo de Deus é poderoso sobre os fenômenos da natureza, meus irmãos. Talvez essa figura não impacte tanto para vocês, porque talvez a gente não tenha tanto contato com a natureza, não é? Eu tive o privilégio de ir no Rio Grande do Sul na época das enchentes, há um ano atrás, antes das enchentes de março, mas as de novembro, que ficou, então fui lá para Porto Xavier, perto da divisa da Argentina, e tive o privilégio de conversar com alguns cristãos. E essa verdade de que Jesus é Senhor da natureza salta aos olhos dos irmãos que estão passando por calamidade dessa natureza. Isso me ajudou durante muito tempo, em que plantei igreja no sertão nordestino, em que quando chegava na época de novembro, outubro, a angústia era: Senhor, manda chuva, porque se não mandar, nós não sobreviveremos. E aí lembrar desse texto, que ele é Senhor dos fenômenos da natureza, Ele é Senhor, Ele tem controle de tudo que existe, Ele é o Senhor soberano sobre a natureza. Amém? E aí, irmãos, até de uma certa maneira do calor que a gente sofre de alguma maneira,
Ele controla tudo. A gente não tem pensado tanto sobre isso, mas muitas vezes eu mesmo me pego murmurando, olha o calor do diabo, né? Vocês já falaram isso? Quem controla as estações é o Senhor, irmãos. Então se Ele está mandando calor, é que de alguma maneira Ele quer trabalhar no seu coração a partir da quintura também. Tá? Então vamos sofrer calor para a glória de Deus. E louvar por quem criou o ar-condicionado. Amém? E o ventilador também. Ele é Senhor sobre a natureza. Mas o texto não termina, o texto avança. Em Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20, vai mostrar um outro tipo de senhorio de Cristo. Eles atravessaram o mar e foram para a terra de Gadara. Eu falei de propósito. A terra do Gadareno, a terra de Gadara. Quinta série não tem. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. O que eu quero chamar a sua atenção aqui agora, irmãos, é a descrição que Marcos vai fazer dos próximos 3 personagens que vão aparecer aqui nesse texto. Vai aparecer o endemoniado gadareno, vai aparecer uma mulher com um fluxo de sangue e vai aparecer o Jairo. E eu quero que você preste atenção em como eles são descritos antes de Cristo, como eles vão até Cristo e como eles são descritos depois do encontro deles com Cristo. Observe como Marcos é rico nisso, Então ele estava acorrentado, ninguém podia prender, e ele já tinha sido, verso 4, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele as arrebentava e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. A descrição desse homem é uma descrição que mostra a incapacidade dos recursos humanos. Assim como esse homem foi acorrentado, ninguém era suficientemente forte para prendê-lo, tudo que faziam com ele, nada resultava, a mulher também. Essa mulher, assim como esse homem, ela gastou tudo o que tinha e por 12 anos ela não conseguiu ter sequer uma melhora. O texto vai dizer, na verdade, que ela piorava. E o terceiro homem, Jairo, um homem rico de posse, estava desesperado, porque a sua filha estava doente. O Marcos está constantemente mostrando para a gente, por meio dessas 3 descrições, que existem situações que os recursos humanos são limitados. Existem situações em que não tem nada que você pode fazer para resolver. Existem circunstâncias que, independente se você seja Jairo, que tem muitas posses, que você é a mulher, que mesmo que não tenha tantas, mas está sofrendo um bocado, e faz tudo o que pode, se vira, corre dali, faz exame, faz contato com o médico, faz o que for, nada resolve. Marcos quer mostrar para a gente a incapacidade dos recursos humanos de lidar com os problemas sérios da vida humana. E diante da incapacidade de prender o gadareno, diante da incapacidade de curar a mulher do fluxo de sangue, e diante da incapacidade de curar a filha de Jairo, quem é o único que resolve esse problema? É Jesus. É Jesus. Um outro fato que aparece aqui no capítulo 5, que é digno de menção, é a fé de um demônio. Certo? E agora eu queria convidar você a fazer uma comparação entre você e o cão.
Olha só. O cão, quando vê Jesus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele corre e se prostra. Então, faz tempo que você tem a palavra se prostrar aqui envolve pôr-se de joelhos. Ele se prostra e põe-se de joelhos. Certo? Então, você vai se comparando aí, tá? Você tem corrido para Jesus e se colocado de joelho? Essa é uma coisa. Depois, o cão reconhece a divindade de Cristo. O que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Nesse sentido, o demônio está mais perto de Jesus do que as testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Ele diz: Jesus não é Deus. Jesus é a primeira das criaturas. O cão reconhece: Jesus é Deus. É divino. Está vendo aqui? E aí, o demônio continua e ele faz uma oração. O demônio ora: eu peço para que o Senhor não mande a gente embora, mas que a gente vá para os porcos. E o que é mais curioso? A oração do demônio é atendida. Jesus responde a oração dele. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se a gente não tomar cuidado, a nossa vida de devoção vai ser inferior à vida de um demônio. O demônio se prostra, reconhece a divindade de Cristo, se submete à ordem de Jesus, e o demônio ora ao Senhor Jesus. Algumas vezes nós, quando lemos a palavra de Cristo, não nos submetemos. Já mencionei isso algumas vezes, estava dando aula de membresia, e Jesus diz como é que deve ser tratado um membro em pecado. Vai você e ele, né? Se ele se arrepender, depois vai 2 ou 3 testemunhas, se ele se arrepender, beleza, se não, leva para a igreja. Aí a irmã disse assim: pastor, não concordo, é muita exposição levar para a igreja. Eu disse: é mesmo, você discorda de Jesus? Eu não estou nem explicando, é só Jesus explicando, é só Jesus dizendo o que deve ser feito. Às vezes, irmãos, nós temos a arrogância de ler o texto e achar que o texto não é suficiente. O que eu estou dizendo para vocês é que até os demônios, eles escutam o texto e eles se submetem ao texto santo de Deus. Nós não temos a menor condição de questionar o que está escrito no Santo Livro. O que está escrito no Santo Livro, você deve ler e submeter-se, ainda que não entenda. É assim que o demônio faz. Talvez o demônio tenha algum entendimento. O que um demônio não faz é se arrepender do seu pecado, é clamar a Deus por perdão, e ainda que o fizesse, ele não teria redenção, porque aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Jesus, quando veio para a terra, ele se tornou carne, não se angelificou, por isso ele é redentor de homens. Amém? Por isso eu convido você a se prostrar, a reconhecer a divindade de Cristo e a se submeter à divindade de Cristo. Do contrário, a sua fé é inferior à de um demônio. E aí, irmãos, o verso 14 diz que os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Observe então a descrição desse homem depois do encontro dele com Jesus. Compare o verso 3, 4 e 5 com o verso 15. Está vendo? Ele está sentado em perfeito estado. E aqui, para mim, a coisa que mais me chamou a atenção nesse texto é agora. Quando eles viram, o verso 16 diz: os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os povos. E o verso 17, para mim, é que vem assim uma grande quebra na expectativa do texto. Então imagina você estar num lugar, viu uma pessoa que está sofrendo pelo poder do diabo, andando nu, se cortando, sendo como um doido, o pessoal já tentou amarrar, não deu jeito, e aí ele é curado. O que é que você faria? Iria ficar alegre, não iria? O povo ficou indignado. O verso 17, o povo passou a pedir para que Jesus saísse do território deles. Ao invés de pedir para ele ficar e fazer mais milagres e ensinar, eles estão pedindo para sair.
Porque o verso 17 mostra que o povo está mais movido pela realidade financeira do que pelas coisas espirituais. O porco era aquilo que dava dinheiro a eles. Eles tiveram um grande prejuízo, mas em compensação, uma grande manifestação do poder de Deus. E ao invés de se alegrar com a grande manifestação do poder de Deus, eles se iraram e se voltaram contra Cristo por causa do prejuízo financeiro. Isso diz muito de onde estava o coração deles. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e se devotar a outro. E a pergunta é: e se fosse com você? E se para que Jesus revelasse um grande aspecto do caráter dele, ele tivesse que lhe dar um prejuízo financeiro, você receberia de bom grado? Ou prejuízo financeiro implicaria em você pedir para que Jesus saia? Eu não posso adorar um Deus que não me cerca de bênçãos. Eu não posso adorar um Deus que não abençoa e o lugar onde eu colocar a planta do meu pé será meu. Eu não posso adorar um Deus dessa maneira. Eu não posso adorar um Deus que tira o que eu tenho. Será que essa é a sua postura? Será que se Deus matasse os seus filhos, pensando em Jó, ou permitisse que o diabo o fizesse, você ainda seria capaz de crer que ele é mais sábio do que você e que aquilo foi melhor para você do que seria você tendo eles ainda? Será que a gente está tão entregue, tão submisso a Deus, a ponto de viver a nossa fé e seguir a Cristo até as últimas consequências da vida? Será que se Deus quisesse ensinar a palavra para um carcereiro, ele tivesse que colocar você injustamente na prisão, depois de levar um bocado de paulada nas costas, você ainda cantaria de bom grado? Se a sua resposta for não, talvez, se a minha resposta for não, e eu honestamente só sei quando isso de fato acontecer, talvez eu não esteja totalmente entregue a Cristo. Talvez eu não possa dizer como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu vivo pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esses homens mandaram, suplicaram que Jesus saísse por conta do seu prejuízo financeiro. Mas se você tivesse um prejuízo financeiro, será que você dizia, como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja frutos no campo, todavia eu me alegrarei, porque a minha alegria não está em algo que me pode ser tirado. A minha alegria está em Cristo. Em Cristo. Irmãos, eu não estou falando de coisas banais. Eu não estou pensando nem em carro ou casa. Eu estou pensando em pernas, em voz. E se Deus tirasse, é uma pergunta honesta que eu faço, e se Deus tirasse a minha voz e eu não pudesse mais pregar, será que eu ainda seria animado com Jesus? Será que o meu contentamento, a coisa que traz alegria, é algo que pode ser tirado de mim? Então, tem muitas coisas que trazem alegria. A minha esposa, essas duas bacurinhas aí, são fonte de alegria imensa para o meu coração. Vocês, servir vocês, ver Deus trabalhando na vida de vocês, poder vir domingo após domingo, aqui enche o meu coração de alegria. Ver esses meninos nascendo, vocês, eu olho para cá e vejo muita coisa que Deus está fazendo no meio de vocês, e para mim é uma bênção. Mas se Deus me tirasse, será que ainda eu seria alguém que pode dizer: te louvarei, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome? Se não, a gente precisa ter cuidado para não expulsar Jesus da nossa vida por causa das coisas que Ele nos tira, e querer Jesus na nossa vida só por causa daquilo que Ele nos dá. E Ele vai dar um bocado de coisa, amém? Isso aqui que eu estou falando, você precisa se assustar, que isso aqui não é o dia a dia do crente, não. O dia do crente é só bênção. Não é não? A vida de vocês é só bênção. Ó, os irmãos, cadê os casais aí que foram para o retiro? Para o congresso? Eita, chega tão cansado, nem levanta a mão. Rapaz, isso é uma bênção. Não, isso é uma bênção não. O povo lá conversando, eu vi um vídeo que era o áudio proibido em 72 países. Eu só achei errado que talvez seja em todos os 100, mas é uma bênção.
Mas nem sempre vai ser assim, vai ter dias difíceis, vai ter dias de choro, vai ter dias em que Deus vai dizer não, vai ter dias em que as coisas vão ser tiradas, vai ter dias em que as portas vão ser fechadas, vai ter dia em que o laudo do médico não é o que você quer. E nesses dias, não faça como os homens de Gadara. Não tire Jesus, não mande Jesus correr. Nos dias maus, diga: eu me submeto à tua vontade, eu não entendo, Senhor, mas eu me submeto. Amém? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para sua família, e anuncie tudo quanto o Senhor fez por você e como teve. Isso aqui é fabuloso. Misericórdia de você. Não, eu tenho que te dar um negócio hoje, que ele está me cobrando. Eu me lembrei de tu quando eu estava vendo isso aqui hoje. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. E aqui é uma coisa, irmãos, esse homem, ele talvez não seria um pregador somente para a família dele, mas ele ia chegar à ação, vestido, banhado, e ia dizer assim: foi Jesus. Isso já era o bastante para que a família dele visse o quão poderoso é Jesus. Capítulo 5, verso 1 ao 20, Jesus é Senhor sobre os demônios. Os demônios se prostam sobre a majestade do servo de Deus poderoso. Amém? E agora, quando nós chegamos na última sessão, nós temos um sanduíche. Marcos sempre faz um sanduíche. Ele fez com a família de Jesus, ele fala da família, depois colocou lá o negócio dos pessoal que está dizendo que ele era endemoniado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, e depois voltou para a família. E aqui nós temos um sanduíche. Ele fala de Jairo, aí depois bota a mulher do fluxo de sangue, e depois volta para Jairo. Então vamos ver como é que isso funciona no texto. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor dele enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Aqui nós temos já um contraste. Ele era um dirigente da sinagoga, ele era um cara estribado, de influência. E não é comum que homens dessa natureza façam o que Jairo fez. Ele viu Jesus e fez o quê? Se prostrou. E implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Então aqui ele introduz Jairo. E ele introduz Jairo, irmãos, com uma grande aflição. O que eu quero que você veja é que Marcos nos convida para ler aqui, olhar para Jairo e ver um homem importante, mas aflito. E a aflição dele está por conta... A palavra minha filhinha é uma palavra que mostra o afeto que ele tinha para a filha e o carinho. E quando ele veio para Jesus, ele vem como desesperado. Certo? Aí o texto segue. Uma grande multidão seguia e uma mulher comprimia. Eu quero que você lembre que Jairo ainda está lá. Jesus saiu, o caminho é da multidão para a casa de Jairo. Certo? Então está todo mundo, os discípulos. Jesus, rapaz, é a menina, a criança, nós temos que correr. Aí Jesus vai, uma grande multidão seguia, o comprimia. Pode passar. Havia uma mulher, aí ele vai descrever a mulher agora, que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Isto é, os recursos humanos falharam. Continua. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na orla de sua veste. E porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curado. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu que no seu corpo estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Lembra que Jairo está com ele. Então Jesus: ei Jairo, Jesus diz: Senhor, minha menina está doente, o senhor não pode ir lá em casa não curar ela? Jesus: posso, bora. Aí vai, um bocado de gente seguindo, aí a mulher toca, aí Jesus: ei, peraí, saiu o poder. Imagina Jairo e Jesus no meio da multidão perguntando: alguém me tocou? Mas o senhor está na multidão. A coisa mais comum de acontecer na multidão é o povo tocar. Vocês estão entendendo a aflição de Jairo? A filhinha de Jairo estava precisando, e Jesus está demorando para atender
o socorro, o pedido de Jairo com uma coisa banal. Lembra que naquela época, não era como hoje. Não existia compreensão, socialmente falando, não bíblica, mas socialmente falando, da importância de homem e mulher. Jairo era o principal da sinagoga, e essa era uma mulher impura. Como é que Jesus para, em vez de socorrer um homem importante, se preocupar com uma mulher impura? Rapaz, eu fico imaginando o Jairo aqui, ó. Senhor, não tem problema não, tocaram já, vamos lá, minha menina tá morrendo, Senhor. Né? E Jesus, então, cura. E ele olha para aquela mulher, né? Ele perguntou, quem me tocou? E a mulher, então, se apresentou. E então a mulher, verso 33, sabendo o que tinha acontecido, aproximou e prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. E contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Observe, então, mais uma vez, uma descrição de alguém que tinha feito tudo o que podia. Não deu serviu de nada, na verdade, piorou. Foi até Jesus, e Jesus a curou, e depois do encontro com Cristo, então, ela é uma nova pessoa. Não é? Por isso que a gente sempre ensina. O pessoal que fez o Integrar recentemente vai dizer, o que é que vocês têm que dizer no Integrar? Quais são as 3 perguntas? Quem eu era antes de Jesus? Ao gadareno. Olha a mulher, como eu fui até Jesus e quem eu me tornei depois de Jesus. Percebe o padrão aqui no texto? Vocês conseguem perceber? Então foi curado. E agora eu quero que você pegue. Por isso, gente, que às vezes eu fico para morrer quando o pessoal prega a mulher do fluxo de sangue sem contar a história de Jairo. Não dá para entender a história da mulher do fluxo de sangue sem Jairo. Elas estão juntas, é um sanduíche. Olha aí, ó, quer ver a prova disso? Quando então Jesus disse isso, ao verso 35, está livre do sofrimento, aí ele volta. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Quero que vocês percebam que Jesus aqui, ele não está agindo de modo aleatório. Ele para, ele atende a mulher, ele ministra aquela mulher, para que tenha tempo de outra coisa acontecer, para que ele revele o poder dele de outra coisa. Jesus estava esperando o quê? A menina morrer. É muito legal, não é não? Se parasse até aqui era loucura, né? Mas não para, tem mais. E ele disse, ó, não precisa mais incomodar o mestre. A menina morreu. Verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes, não tenha medo, somente creia. Olha só que, você precisa, por isso que eu queria que vocês estivessem com a Bíblia de papel, que dá para você ver os versículos. O que é que Jesus disse para a mulher? A tua fé? E agora o que é que ele disse para Jairo? Jairo, tu acabou de ver, não tema, somente crê. Está ali, tu acabou de ver, Jairo. Creia. E aí então, verso 37, ó. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, agora é o quê? Agora é pressa. No primeiro chamado, a multidão deixava Jesus andando lento. Agora que já aconteceu o que ele estava querendo que acontecesse, ele agora, pessoal, agora fica aí que agora eu vou sozinho. E ele vai mais rápido. Perceberam? Estão conseguindo acompanhar o fluxo, como é construída a história? Amém? E aí... Verso 39. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que se saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde se encontrava a criança. E aqui, gente, é um texto tão emocional. Aqui talvez a tradução ela perde muito o impacto do texto, mas se você for lendo na língua original é tão forte aqui que ele vai diminuindo o fluxo, ele vai como se dando um foco e vai dizendo, Jesus tomou pela mão e disse, Talita, cumi. Essa expressão é como se fosse assim, menininha, princesinha,
eu te ordeno, levanta. Tem muita candura aqui na fala de Jesus. E ele diz, então, eu ordeno, se levante. E imediatamente, a menina que tinha 12 anos, é legal que Marcos bota 12 anos com o paralelo da mulher lá de 12 anos, né? Não dá para explicar o porquê que ele faz isso, mas ele faz intencionalmente. Levantou e começou a andar, e isso os deixou atônitos. E aí termina. Então ele deu ordens para que ninguém dissesse nada e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Então, onde a gente começou? A gente começou na tempestade. O que é que Jesus fez? Acalmou a tempestade. Depois a gente foi para um homem endemoniado, que era uma legião, muitos demônios. O que é que eles fizeram? Foram repreendidos por Jesus. Depois a gente foi para uma enfermidade, e Jesus curou a enfermidade. E depois, no ápice do poder de Cristo, no ápice, no clímax, na coisa mais alta que Marcos quer mostrar para nós, ele faz uma cura de alguém que está morto. Ele é Senhor sobre os fenômenos da natureza, Ele é Senhor sobre principados e potestades, Ele é Senhor sobre as enfermidades, Ele é Senhor sobre a morte. É por isso, meus irmãos, que Marcos capítulo 5 vai mostrar para nós que Jesus é o mais poderoso de todos, é o Filho de Deus, e tudo está literalmente debaixo do seu poder. Qual é a resposta que você deve ter a isso? Rendição. Rendição total. Assim como os discípulos se renderam, assim como o gadareno se rendeu, assim como a mulher do fluxo de sangue, e agora Jairo, sua filha e sua esposa, todos rendidos. Veja que quando Jesus chega na casa, o que é que o pessoal está fazendo dele? Eles riem de Jesus. Eles riem porque não compreendem quem ele é. E Jesus não liga, ele simplesmente opera o maior de todos os milagres, o milagre da ressurreição, para pré-anunciar que ele mesmo irá morrer e ressuscitar. Que essa é a maior forma de ele revelar o seu poder para nós. Nenhuma dessas manifestações de poder aqui podem ser comparadas com a manifestação de poder que ele fez quando foi fraco. Todas essas manifestações talvez seja aquilo que lhe enche os olhos, mas nós não somos salvos quando ele acalma a tempestade. Nós não somos salvos quando ele liberta demônios. Nós não somos salvos quando ele cura as nossas enfermidades. A maior demonstração de poder de Jesus é a cruz, porque ela tira o nosso pecado e nos dá acesso a uma eternidade com o Pai. Eu queria terminar fazendo aqui algumas aplicações. Primeira coisa é, o sofrimento não escolhe classe, gênero e idade. O sofrimento pode chegar para pessoas ricas, pobres, velhas, novas, de toda ordem, bonita e feia. Aqui na igreja não tem ninguém feio, amém? Você disse amém, não acredita, você precisa se confessar ao Senhor. Mas para todas as pessoas, as classes, os gêneros, a idade, ela não muda a solução. Se o sofrimento não escolhe classe, cor, raça, gênero, Cristo também não. Se você está passando por alguma situação de sofrimento, o convite para você nessa noite é: submeta-se ao servo de Deus poderoso. Submeta-se a Jesus. Pensa agora em Jairo. Algumas vezes, Deus parece estar atrasado. Não é não? Algumas vezes a gente olha para a nossa vida. Eu já tenho tantos anos, ainda não me formei. Já tenho tantos e não tenho uma estabilidade financeira. Já estou casado há tanto tempo e não tenho um filho. Cadê minha esposa? Cadê meu marido? Cadê minha casa? Cadê o meu carro? E a gente começa, ou quando a gente viu, né, aquele salmo, o choro pode durar uma noite,
Nem é Salmo, é Lamentações. Eu confundi, desculpe. Só que alguma vez eu estava no aconselhamento e a pessoa me disse assim: esse texto está errado. A minha noite já tem mais de 10 anos. Quando é que a alegria vai vir? E eu quero dizer para você nessa noite: Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Eu quero muito que vocês pensem como Jairo. Eu quero muito que vocês se coloquem no lugar de Jairo. A filha dele está morrendo e Jesus parou para ver quem tocou ele no meio da multidão. Não parece sem sentido? Né? Mas tem uma coisa: Jesus está esperando o tempo certo para agir, do momento certo, para revelar a maior glória. Para que Jairo não veja simplesmente uma cura, porque ele já viu a cura da mulher. Para que Jairo veja uma ressurreição, e vendo a ressurreição, e vendo a demora, e todo o processo que Deus vai moer e trabalhar você vai ver um Deus, um Cristo maior do que você nunca viu antes. Porque o Deus que eu conheço chorando é mais perto e maior do que o Deus que eu conheço rindo. O Deus que chega na minha casa e diz: Talitinha, princesinha, levanta. É o mesmo que chega e diz para você: meu filho, meu filhinho, recebe o meu aconchego, recebe o meu abraço, eu te ordeno, levanta e anda. E quando isso acontecer, irmão, lembre que Ele está revelando a majestade do poder dEle. Porque talvez a coisa mais preciosa que você precisa não é de mais um milagre, é de uma revelação maior de quem Cristo é. Amém? Jesus é o servo de Deus poderoso. Deixa eu orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Tiago, será que a gente conseguia cantar Grande ao Senhor só? Eu queria que enquanto a gente cantasse Grande é o Senhor, você pensasse como esse texto revela a grandeza dEle. E pensasse nas circunstâncias da sua vida, aquilo que aflige o coração. E a teologia do para-choque de caminhão. Não diga para o seu Deus, como é? Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Você já viram essa para-choque de caminhão? Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E eu vou dizer para si mesmo: diga para a sua alma: o meu Senhor é grande e muito digno de ser louvado. Não diga para o seu problema, diga para si mesmo: minha alma, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Cantemos ao Senhor, depois eu volto para orar. Grande é o Senhor, Senhor, nós nos prostramos a Ti, Senhor. Nos prostramos diante da Tua grandeza, Senhor.
Hoje nós estamos aqui reunidos, Senhor, para declarar que o Senhor é poderoso, que nós cremos, Senhor Deus, que Tu és exaltado, Deus acima de tudo, de todos, acima do que podemos ver. O Senhor é o Deus que mede o céu a palmos. Nós declaramos que cremos que Tu és o Deus que mede as águas dos oceanos na concha de Tua mão. O Senhor é o Deus, ó Pai, que não há nada impossível. O Senhor é o Deus que não tarda, que não se atrasa, mas que sempre chega no momento certo. O Senhor é o Deus, ó Pai, que transforma vidas, transforma histórias e nos dá, Senhor Deus, a possibilidade de partilhar para os nossos, como vimos no texto. Abençoe os meus irmãos, Senhor, com a Tua graça e bondade e misericórdia. Derrama a convicção em seus corações que Tu és poderoso, para que eles descansem somente em Ti. Em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vou estar ali atrás no final do culto. Se você desejar conversar, se tem alguém aqui que ainda não creu em Cristo, deseja crer em Cristo, eu convido você. Eu vou estar ali atrás, quero conversar com você, orar com você, estar junto com vocês. Deus abençoe.